Olá pessoal, tudo bem? Nando Silva para mais uma videoaula. Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula básica de Excel. Por exemplo, eu quero criar uma planilha de controle de notas escolares. Como que eu posso fazer isso? Tem uma forma legal que eu posso definir uma condição. Por exemplo, eu posso fazer essa planilha para somar a média dos alunos e eu posso deixar a condição, se ele for aprovado, aparece aprovado. Se a média for maior que, por exemplo, se a média for maior que 6, aparece aprovado. Se a média for menor que 6, ele vai deixar em uma coluna a palavra reprovado. Então vamos lá. E depois também, aproveitando o gancho, vamos inserir um gráfico. Então é uma aula que nós vamos aprender formatação condicional, a função C e inserir gráfico. Tudo em uma aula só. É muito simples. Então, eu clico em A1 e vou colocar o título, o nome da nossa tabela. Então, vamos lá. Controle de notas. Tá bom, controle de notas. Eu vou pular uma linha. Aqui, no A3... Só ou a explicação, por exemplo, A3 porque ele está na coluna A, na linha 3. Então, na linha 3 e na coluna A. Tudo bem? Então, na coluna A3, eu vou digitar nome. Na coluna B3, eu vou digitar nota 1. E na coluna C3, nota 2. No caso, nós vamos ter só duas notas. Passou, passou, não passou. Tchau, amigo. Não tem exame. Então, beleza. E aqui eu vou digitar média na coluna D3. Na coluna E3, eu vou colocar a situação. Situação seria se o aluno está aprovado ou reprovado. Agora, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos na coluna A1, de novo, você pode ver que ele não ficou centralizado certinho dentro da coluna, né? Controle de notas. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ela centralizado aqui para ficar no mesmo tamanho aqui, ó, que os nomes das colunas aqui. Então vamos lá, clique em A1. Aí, ó, você posiciona o cursor do mouse dentro da célula. Ele vai ficar em forma de uma cruz mais cheia aqui. Aí você clica e arrasta até a coluna E1. E solta. Opa, falhou aqui. Solta. Você fez isso, agora você vai vir aqui nesse menu aqui, ó. Tá vendo que tem um azinho aqui, ó? Que tem uma flecha pro lado esquerdo e uma flecha pro lado direito. E um A bem pequenininho lá dentro. Então você clica aqui, ó, na setinha, vem em mesclar e centralizar. Você dá um clique aqui, ó, ele já centralizou o nome da nossa tabela. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui na coluna A4 e vamos digitar alguns nomes. Vou apanhar Fernando. Você pode colocar o nome que você quiser. Então eu já digitei os meus nomes aqui, mas vocês podem reparar que algum dos nomes ultrapassou a linha que divide a coluna aqui. O que eu posso estar fazendo para acertar isso? Eu venho aqui, ó, na linha que divide a coluna A e a coluna B e posiciono o cursor do mouse para ele ficar dessa forma. Uma setinha para o lado esquerdo e uma setinha para o lado direito. E dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. E ele já
redimensiona a coluna certinha aqui para nós. Então, agora vamos colocar as notas desses alunos. Por exemplo, o Fernando tirou 10 na nota 1 e 10 na nota 2. Cara, é estudioso, né? O Zé do Freio tirou 5 e 6. O João da Bota tirou 1 e 2. Ele não estuda, não gosta de estudar muito. A Giracema tirou 4 na primeira prova e 10 na segunda. E agora, nós vamos para o cálculo da média. No Excel já existe uma função pronta para fazer o cálculo da média. Porém, nós vamos fazer na unha. Então você clica na coluna D4 e vamos fazer o cálculo. Coloca o sinal de igual para qualquer cálculo que você vai colocar no Excel para ele reconhecer. Você tem que colocar o sinal de igual. E entre parênteses, você vai colocar. Opa, peraí. Entre parênteses, você vai colocar nota 1, que no caso vai ser o B4, mais a nota 2, que vai ser o C4. Você nota que quando você digita o nome da célula, ele já fica selecionado. Então, B4 mais C4 dividido por 2. Por que por 2? Porque nós estamos fazendo a média aritmética. E por que entre parênteses? Porque o operador de divisão ele tem precedência maior. Para a média dar certo, nós temos que fazer a soma primeiro e depois dividir o valor somado por 2, porque eu tenho duas notas. Esse é o básico. Então, você pode reparar aqui, ó, por que B4 e por que C4? Por quê? Eu estou pegando a coluna B na linha 4, eu estou pegando o valor que tem aqui dentro, então por isso que é B4, né? O valor que tem dentro de B4, coluna B, linha 4. E o por que C4? Porque eu tô na coluna C pegando o valor da linha 4. E eu dou um Enter. E ele já fez a soma aqui da média para mim. Tá correto. 10 mais 10, quanto é? 20. 20 dividido por 2 dá 10. Nas outras tabelas, eu poderia fazer o mesmo cálculo e iria dar certo. Porém, imagine que você está numa classe de 50 alunos. Você fazer tudo isso na mão é meio complicado. Então, o Excel ele já dá a opção para você fazer isso tudo automaticamente. Você faz o cálculo uma vez para em uma coluna e você posiciona o cursor do mouse nesse quadradinho preto que tem aqui no canto inferior do lado direito da célula. Ele vai ficar em forma de um xizinho aqui, ó, uma cruzinha preta. Você clica, segura com o botão esquerdo e arrasta até o final da célula e solta. E automaticamente ele já faz o cálculo de todas as médias para nós. Tudo bem? Agora nós vamos vir aqui na situação. E na situação nós vamos fazer a condição C. Se o aluno tirou nota maior que 10, maior que 6, ele está aprovado. Se ele tirou nota menor que 6, ele está reprovado. Então, como que eu vou fazer a função C? Põe um sinal de igual, C em maiúsculo, aí eu abro parênteses, e nota aqui, ó, que ele tá aparecendo na descrição aqui, ó, se teste lógico, sim ou não. Se ele tirou acima de 6, ele está aprovado. Se ele não tirou, está reprovado. É um teste lógico. Então vamos lá. Então se o D4, que é a média, né, é onde a gente está o valor da média. Então se D4, vocês podem perceber que se eu clicar na célula, ó,
onde está o valor, ele já joga direto na fórmula. Então, se D4 for maior ou igual a 6, aí eu vou pôr um ponto e vírgula, porque é a sintaxe que ele está pedindo aqui, ó. Então, se você reparar no teste lógico aqui, ó, então é o teste lógico. No nosso caso, qual que vai ser o teste lógico? Se D4 for maior ou igual a 6. Essa é a nossa condição. Então, por exemplo, a condição, se ele for maior ou igual a 6, aprovado. Se for menor, reprovado. Aí, ele põe um ponto e vírgula aqui, ó. Porque a sintaxe do programa está pedindo isso. Para o Excel reconhecer, tem que ser dessa forma. Aí, eu coloco entre aspas a palavra aspas duplas. Aprovado. Essa é a nossa primeira condição. E você pode reparar aqui também, ó, que ele pede outro ponto e vírgula. E, entre aspas, reprovado. Eu fecho a aspas e fecho o parênteses. E aperto Enter. Ele já apareceu aqui para nós, ó, aprovado. Por que aprovado? Porque a média dele foi 10, maior que 6, aprovado. E eu faço a mesma coisa, ó. Posiciono o cursor do mouse aqui, clico e arrasto até o final. E aqui, ó, ele já mostra aqui pra gente, ó, temos 2 alunos aprovados, né?